Graça e paz. A paz, irmãos, tudo bem? Estamos começando o nosso momento de culto, né? De ensino, de reflexão na palavra. Vamos orar. Então quero te convidar a preparar esse momento, separar esse momento para nós estarmos meditando. Cria esse ambiente de culto, de adoração, de reflexão, de meditação. Vamos convidar outros amigos, irmãos, parentes. Vamos fazer os convites. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Tá bom? Vou dar alguns minutos para você convidar alguém, convidar os seus irmãos, sua igreja. Eu sei que vai ser uma noite especial para nós. Daqui a pouco eu volto. Um minutinho, hein? Paz, queridos, vai dando um oi para mim te reconhecer. Consigo ver de longe assim, não. Sei que a Rosa está aí, a Dani, a Alex, Leninha, Diogo. Que bom, estamos juntos. Então vamos fazer alguns convites. Eu vou fazer os convites agora. Convidar os irmãos. Aproveite esse momento para convidar algum amigo, algum colega. Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Como é bom podermos fazer isso, né? Prazeroso conversar as coisas de Deus. Amém. Que bom. Lex, Dani, legal. Vai convidando alguém, convida mais alguém, convida algum irmão, amigo. Vamos convidar, irmãos, fazer os nossos convites. Amém. A paz, Rosa, a paz, Diogão, a paz, Alex. Que bom, hoje é o nosso tempo de discipulado, né? Nossa noite que nós separamos para meditar, para sermos discipulados, aprendermos um pouco mais, refletirmos sobre algum tema, né? Sobre algum assunto. E eu tenho certeza que vai ser uma noite especial para nós.
Lembro que acho que isso foi a semana passada, nós falamos sobre sabedoria, né? Sabedoria do alto. Né? Qual sabedoria que a Bíblia trata? E que sabedoria é essa que a Bíblia fala, que nós devemos buscar? E falamos da diferença entre a sabedoria que tem a ver com as coisas criadas, tem a ver com as coisas que são naturais, e a sabedoria que ela vem do alto, que é a sabedoria divina das coisas de Deus, né? E o próprio apóstolo Paulo fala que essa sabedoria que é natural das coisas criadas, elas não compreendem as coisas que são divinas. E como nós devemos buscar, e aí o apóstolo Paulo, apóstolo Tiago, ele fala em sua epístola para que nós busquemos ela e nós podemos até pedir a Deus que Ele dá a quem pede. Se está tendo alguma falta, está percebendo que não tem, então pede e Deus dá. E essa sabedoria é muito importante. Essa sabedoria também ela é buscada, né? Ela é buscada. Nós buscamos essa sabedoria de Deus. Buscamos esse entendimento das coisas eternas, das coisas divinas. Sabe, irmãos? E não vou deixar de falar a importância disso, que é alvo do maligno para roubar o nosso entendimento. Então, quando o Senhor fala lá da parábola do bom semeador, né? A parábola do semeador, ele diz que uma parte daquelas sementes que era a palavra de Deus, que caiu à beira do caminho e que as aves vieram e as arrebataram, quando o Senhor dá a entender para os seus discípulos, porque até os seus discípulos não haviam compreendido aquela parábola, o Senhor os chama à parte, ele explica, e o Senhor é claro que ele fala assim, olha, a vocês eu dou a entender essas palavras, e ele explica, ele dá esse entendimento. Deus é que dá entendimento para nós, com relação às coisas espirituais, com relação às coisas divinas. Então, a vocês eu dou a entender, e o Senhor explica que justamente aquelas que caíram à beira do caminho, foram aquelas sementes que foram arrebatadas, o Satanás, o maligno arrebatou para que não houvesse entendimento. Então por isso que é importante esse tempo com Deus e nós separarmos mesmo um tempo com atenção, né, para não distrairmos. Quando nós estivermos de volta nos nossos cultos, nas nossas igrejas, não se permita distrair em nenhum momento do culto. Aliás, nenhuma parte do culto, você tem que tratar aquele momento de culto como algo sagrado, algo sacro. É o nosso momento de culto a Deus. Nós não estamos num campo de futebol vendo um time jogar. Nós não estamos diante de uma televisão vendo um filme passar. Nós estamos diante de Deus, oferecendo a Ele o nosso culto, o nosso sacrifício racional. Então, tudo que acontece naquele contexto de adoração e de culto, irmãos, é algo que Deus vai falar, vai dar entendimento. E se você distrai, você permite essa distração, se você permite, as aves vêm, o maligno rouba. Porque qualquer palavra que você deixa de ouvir, ou uma frase que você ou uma ministração, um ensinamento que você começa a ouvir e de repente você para, se distrai com outra coisa, quando você volta, perde o fio da meada. E quem sabe o entendimento não vai ser o mesmo. E essa falta de entendimento é o que tem feito com que pessoas não desenvolvam, não cresçam nesse conhecimento, porque sabem em parte, somente em parte. Não tem um profundo, aquela profundidade da sabedoria, do conhecimento de Deus. E isso é importante para mim, é importante para você. Esse nosso tempo é um tempo precioso. Gostaríamos de estar na casa de Deus, mas não podemos hoje estar, mas nós estamos aqui. Então vamos usufruir desse tempo e vamos aproveitar ele em todo o seu momento para que Deus possa falar conosco de uma forma que seja especial para nós. Que Ele traga uma revelação, um entendimento, e não é assim que acontece. Quantas vezes você foi no culto e o pastor nem estava pregando, ninguém estava falando, mas tinha alguém cantando, e aquele louvor
a mensagem daquele louvor, a palavra que foi ministrada através do louvor, fala profundamente conosco, que traz algo que nós realmente estávamos precisando, às vezes até um auxílio, um consolo, um conforto, uma esperança, porque é culto e Deus fala, e Deus quer dar entendimento, Ele quer dar saber, Ele quer dar instrução, Ele quer dar direção para as nossas vidas. E hoje nós queremos falar sobre algo que eu considero super importante para nossas vidas, importantíssimo para nós. Na realidade, já vem há alguns dias que eu estou querendo trazer essa palavra. Lembro que outro dia o pastor Nelson estava conosco e ele trouxe a ministração da palavra numa quinta-feira, há 2 quintas-feiras atrás, e ele trouxe uma palavra maravilhosa nessa questão de nós, do tempo que estamos vivendo, esse tempo de nos reinventarmos, né? De nós nos transformarmos para esse momento que estamos vivendo. Eu lembro que eu estava com a vontade de falar com vocês sobre reinventar, né? E o pastor Nelson ministrou tudo aquilo que a gente estava com uma vontade tão grande de ministrar, era para o pastor Nelson trazer aquela palavra. E hoje eu quero trazer uma palavra para vocês, e eu não quero me delongar, eu quero falar sobre sobriedade, ser sóbrio. Essa palavra que quando nós a ouvimos, nós logo remetemos lá para aquele texto, né, das cartas de Paulo, que fala assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito, né? Eu falo para vocês, confesso a vocês, que quando me veio esse tema, quando me veio esse assunto para tratar com vocês, esse versículo não me saía da mente. Não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Porque nós associamos essa questão da sobriedade, de estar sóbrio, realmente a questão bebida, né? A questão alcoólica, embriaguez. Aliás, irmãos, talvez você não saiba, mas a palavra sóbrio, ela é uma palavra que vem do latim, e o significado dela é de não fique bêbado, né? Não bêbado. Tanto é que quando nós vemos um bêbado e as pessoas chegam, lá vai um ébrio, um bêbado. E sóbrio é não bêbado. O ébrio é bêbado e o sóbrio não bêbado. Mas é claro que nós não vamos tratar e não vamos falar sobre bebida aqui. Nós não vamos querer compartilhar com vocês, vamos falar da questão do vinho ou do álcool no contexto bíblico. Não queremos tratar disso, não queremos falar disso. Na realidade, a gente quer falar de algo que é tão importante, que ele é muito citado, ele é muito motivado. Na realidade, os apóstolos, todos eles, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, eles, por muitas vezes, eles tratam a igreja, ou se preocupam com a igreja, e eles trazem uma preocupação e uma direção do Espírito Santo de Deus, no sentido de que, estejam sóbrios. E em vários versículos, vários textos, a palavra sóbrio aparece. E é justamente sobre essa sobriedade que a gente quer compartilhar. Ser sóbrio é uma palavra interessante. E embora nós usemos ela, como falei, nessa questão do sentido original, no sentido da pessoa que não está bêbada, né? Mas, claro, que você também tem o entendimento de que uma pessoa sóbria é uma pessoa moderada, é uma pessoa culta, né? Não usamos somente essa palavra sóbrio com relação a pessoas bêbadas, mas aquela pessoa que ela é moderada, ela é uma pessoa, ela é culta na sua conduta, ela é reservada, ela é uma pessoa séria, é uma pessoa que tem uma certa modéstia, ela é uma pessoa humilde, sóbria. Ela não é
descontrolada. E na realidade, irmãos, ser sóbrio é justamente ser isso, ser controlado, ser moderado. Ser sóbrio não é perder controle. Mas eu gostaria de conversar um pouco com vocês e nós apresentarmos aqui, na realidade, um pouco do que é não ser sóbrio. Porque não ser sóbrio vai nos trazer, fortalecer o nosso entendimento com relação a ser sóbrio. Veja, sempre quando a gente olha para uma pessoa bêbada, ou quando a gente olha para uma pessoa que está drogada, a gente tem a certeza que aquela pessoa não está sóbria. Realmente, o que levou aquela pessoa a essa condição? O que levou essa pessoa a um estado de descontrole? Na realidade, o bêbado não tem controle, não consegue nem ter controle sobre os seus movimentos, não tem controle sobre as suas palavras, não tem controle sobre as suas reações. A pessoa drogada também, ela não tem controle ela perde o controle total da sua vida, da sua alma. Na realidade, a pessoa que não é sóbria, irmãos, ela vive no descontrole. E é interessante nós entendermos que essa palavra sóbrio, ser sóbrio, ela dá a entender a maneira como nós encaramos a realidade. Uma pessoa sóbria, ela encara a vida da maneira que ela é. Ela entende, ela vê a realidade das coisas e por ela ter essa percepção clara das coisas, ela se porta moderadamente, ela se porta cultamente, ela tem controle sobre as suas palavras. Mas a pessoa que não está sóbria, ela está vivendo uma coisa que não é real. Na realidade, a pessoa que bebe, às vezes bebe para ganhar coragem. Bebe para poder criar coragem para fazer coisas que no seu estado normal ela não faria. A pessoa que usa drogas também. A pessoa que usa drogas, ela usa droga porque ela, no seu estado natural e normal, ela não seria. Na realidade, a falta de sobriedade revela que a pessoa que não é sóbria, ela está vivendo num mundo irreal, num mundo de fantasia. Ela cria uma imagem que não é verdadeira, nem dela e nem do ambiente onde ela está. Então a gente vê a importância de nós sermos sóbrios, de nós buscarmos essa sobriedade, e é por isso que os apóstolos insistem: sede sóbrios. Sede sóbrios. É importante que o bispo seja sóbrio. É importante que o líder seja sóbrio. É importante que as pessoas, nós cristãos, sejamos controlados, sejamos moderados, sejamos sóbrios. Tenhamos uma sobriedade. É interessante também pararmos para pensar que a pessoa que não vive nessa sobriedade vive à beira da morte. Vive à beira da destruição. Você já parou para pensar? Que às vezes aquela pessoa que não vive a realidade, ela por causa disso, ela acaba levando uma vida de morte. A pessoa que bebe, vamos usar os exemplos mais claros. A pessoa que bebe, vive à beira da morte. Ela não pode dirigir um carro, ela não pode andar na rua, ela pode morrer. E na realidade, quantas pessoas e famílias foram destruídas porque a pessoa não estava sóbria, porque a bebida a dominava e fazia com que ela vivesse uma coisa que não era real. Na realidade, a pessoa que não vive essa sobriedade, ela está fugindo da realidade. E muitas pessoas caem nesse pecado, nesse erro, para fugirem da realidade. As pessoas que vivem das drogas e consomem drogas também, porque é uma vida que leva à destruição, é uma vida que leva à morte. As pessoas estão morrendo, estão perdendo suas famílias, estão perdendo a sua própria vida, estão perdendo a sua saúde,
estão fazendo uso de coisas que vai trazer mal para a sua própria saúde. Que loucura! A pessoa, ela perdeu o controle total mesmo. E é interessante nós pararmos para pensar nisso, que às vezes nós também pensamos que a ser sóbrio tem a ver somente com a bebida ou as drogas, mas ser sóbrio, ou vamos dizer assim, vamos colocar assim, a questão dessa embriaguez, tratando da pessoa que não é sóbrio, ou colocando no sentido etimológico da palavra, né, o não bêbado, então o ébrio, o bêbado, a pessoa que não é sóbria, a pessoa que está embriagada, como diz o texto que o apóstolo Paulo fala, para que nós não vivamos, não nos embriaguemos, não vivamos de uma irrealidade, de uma imagem, de uma fantasia. Nós podemos dizer que essa embriaguez, ela não vem também somente pelas drogas e às vezes também somente pela bebida. Ela também pode vir, irmãos, através, por exemplo, da tecnologia. Ela pode vir através do esportes. Ela pode vir através do uso demasiado de equipamentos eletrônicos. Ela pode vir, como nós já vimos, pessoas que vivem um estado de fantasia, um desequilíbrio tão grande, um excesso, uma embriaguez, que elas juntam coisas, acumulam coisas, e elas vivem um mundo totalmente fora da realidade. Nós temos programas que, outro dia eu acompanhava um programa que era acumuladores. A pessoa perdeu o controle e ela fazia da sua casa um monturo que trouxe tantas desgraças. Essa falta de controle, essa embriaguez, ela pode vir através da idolatria a alguma coisa ou até mesmo a alguém. Essa falta de uma imagem, de um discernimento. E isso acho que é importante nós conversarmos, porque a falta de sobriedade, ela realmente gera destruição, ela gera morte, ela gera perca da realidade. E a palavra de Deus fala para que nós sejamos sóbrios. Nós devemos ser sóbrios, pessoas, homens e mulheres que temos o controle, que nós temos temos uma conduta vigilante, atenta à realidade das coisas. Então, ser sóbrio hoje, nos nossos dias, é algo até que eu posso falar para você super importante para nossas vidas. Porque às vezes nós, irmãos, como cristãos, vivemos às vezes uma fantasia, ou geramos uma fantasia, ou criamos uma fantasia, e nós não podemos. Nós devemos ser pessoas sóbrias, nós devemos ser pessoas vigilantes, e tanto é que a palavra, e você pode abrir, por exemplo, num texto, como um texto de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, deixa eu mudar aqui a posição, para que eu possa aliás, é isso mesmo. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 6, diz assim: assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Veja, o apóstolo Paulo, quando manda essa carta aos Tessalonicenses, ele associa sempre, em vários momentos, a palavra sóbrio sempre vem acompanhada de vigiar, de estar atento, porque ser sóbrio, irmãos, ela vem acompanhada dessa nossa percepção, dessa nossa condição de perceber, de ver as coisas, de ver a realidade. Esteja atento, não se deixe enganar, não esteja dormindo, não sonhe, não viaje, esteja atento.
esteja bem centrado. Ser sóbrio é muito importante para os nossos dias. O apóstolo Pedro, ele fala que para nós, da necessidade de nós sermos sóbrios. Lembre na sua primeira carta, capítulo 5, verso de número 8 e o verso de número 9, 10, diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Pessoa sóbrio, ela está fundamentada. A pessoa sóbrio, ela está atenta, ela está bem firmada, ela está edificada. E é interessante que o apóstolo Pedro fala da questão de estarmos sóbrios, porque existe um adversário. E a pessoa que não está atenta, a pessoa que não está sóbrio, a pessoa que não está vigilante, ela é alvo. Lembra que vocês ouviram que o apóstolo Pedro disse? Olha, sede sóbrios e vigilantes. Sede sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Alguém que esteja desavisado, alguém que esteja desatento, alguém que não esteja vigiando, não esteja vigilante, que não esteja com a sua visão bem, não esteja dormindo, que esteja acordado, bem atento para todas as coisas. Até ele trata aqui da questão das necessidades e às vezes dos sofrimentos que às vezes passamos. E ele fala que, olha, resistam firmemente na fé, porque certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Porque até às vezes os sofrimentos, as nossas adversidades, as nossas lutas, nós devemos estar atentos e sóbrios. Sóbrios com relação a tudo que nós estamos passando, as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos. Estarmos atentos para quê? Estamos sóbrios para quê? Para permanecermos firmes, para permanecermos na fé, para continuarmos andando nos caminhos do Senhor, para estarmos obedientes, para estarmos bem ligados a Deus, para não desanimarmos, para não desistirmos, para não permitir que as lutas venham a gerar um sentimento de desistência. E na realidade, nós temos que estar mais firmados. Quando o apóstolo Paulo manda essa carta, o apóstolo Pedro, ele manda essa carta aos irmãos que estavam em Jerusalém, aqueles irmãos que estavam sofrendo perseguições, que estavam sendo perseguidos devido à sua fé, que estavam sendo mortos. Muitos dos irmãos que estavam aqui, ele tenta fortalecer a vida daqueles irmãos. Fala, gente, tem gente passando por situação pior do que a nossa, ou semelhante a nós. Não é isso que às vezes nós fazemos quando nós estamos, às vezes, nos nossos cultos, na nossa igreja? E quantas vezes nós falamos isso, irmãos? Olha, fique firme, permaneça fiel, vai dar tudo certo, o Senhor é bom, Ele é poderoso, Ele vai nos fortalece, Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos livrar. Olha, pense, tem irmãos, tem pessoas que estão vivendo em uma situação bem pior. E quantas vezes a nossa fé, ela é revigorada quando nós ouvimos o testemunho de algum outro irmão que está sofrendo muito mais que nós e permanece fiel. Quando a nossa fé, ela se ergue, ela se levanta, ela vem para a realidade. Ela vem para a realidade de que Deus é soberano, ela vem para a realidade de que Deus é poderoso, ela vem para
uma realidade de que aquilo que às vezes está vindo sobre nós não é tão poderoso como o Deus que nós servimos. Porque talvez, por causa devido às lutas e às dificuldades, nós podemos até achar que as nossas lutas são maiores do que o nosso Deus. E não é verdade que às vezes acontece, que às vezes nós estamos com essa ausência de Deus, nessa falta de Deus, e às vezes a gente pensa assim, estou sozinho. Quantas vezes não já aconteceu com você? Quantas vezes já aconteceu com pessoas? Se aconteceu com os nossos irmãos que foram antes de nós, não foi isso que Elias, quando pediu para morrer, estava achando? Cara, agora já era, acabou, essa mulher quer me matar, deixa eu fugir, pediu a morte. E Deus chega para ele e fala assim, sai dessa fantasia, sai dessa irrealidade. Ainda existem outros que ainda não se dobraram a Baal. Eu sou Deus, eu vou estar com você. Irmãos, sobriedade. Todos aqueles que viveram antes de nós, que viveram essa sobriedade, essa realidade, viveram a realidade, irmãos. E eu quero trazer essa palavra para vocês, somente para falar para vocês que o nosso Deus é real, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é provedor, nosso Deus é o Deus que cura, é o Deus que resgata, é o Deus que não deixa faltar, é o Deus que estende a mão quando nós estamos afundando, é o Deus que nos fortalece a fé, que quando nós estamos desanimados, quase frustrados, caídos, Ele vem e se torna real novamente dentro de nós. Quantas vezes aconteceu isso? Quantas vezes nós ficamos com a nossa alma batida? Porque gerou-se um panorama em que que não era real. Porque Deus nunca deixou de ser Deus, porque Deus nunca deixou de ser poderoso, nunca deixou de ser aquele que é, que era, que é e que há de ser. E Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus. E essa sobriedade faz com que nós permanecemos tão firmes e andemos a passos firmes. Porque eu vejo que às vezes as pessoas que bebem, as pessoas que tentam se esconder através dessa embriaguez, fugir da realidade, elas vivem uma constante oscilação. Elas às vezes estão sóbrias e às vezes elas estão embriagadas. Elas sóbrias, elas se embriagam, elas vão e vêm, elas vão e vêm. Elas oscilam. Elas às vezes acreditam em Deus e às vezes não acreditam em Deus. Elas às vezes acreditam em Deus e às vezes não acreditam em Deus. Uma vez eu ouvi uma definição sobre ateu, que existe o ateu teórico e o ateu prático. O ateu teórico diz que é aquele que fala assim, não existe Deus. Deus não existe. Esse é o ateu teórico. O ateu prático é aquele ateu que acredita na existência de Deus, ele até frequenta uma religião, mas ele vive como que se Deus não existisse. Sabe? A sobriedade nos traz uma linha, nos traz uma constância. Sermos sóbrios, ser sóbrio é sinal de constância. Ser sóbrio é um sinal de lucidez constante. Ser embriagado, uma vez embriagado, uma vez sóbrio, uma vez embriagado, uma vez sóbrio. Sabe que uma vez eu ouvi um pastor falando de uma piada, um humor, um cartoon, né, de piada, e nesse cartoon um grupo de amigos estavam no cemitério enterrando um outro amigo de copo, e eles estavam lá com flores diante da lápide do amigo,
e estavam colocando flores na lápide do amigo, e na lápide do amigo dizia o seguinte, dizia que nessa lápide dizia o seguinte, deixa eu ver, eu até anotei aqui, aqui jaz fulano de tal, enfim sóbrio. A sobriedade dele veio só quando veio a morte para ele. Às vezes nós vivemos uma vida que nós, de uma certa inconstância, e a sobriedade, ela traz constância para as nossas vidas. Viver de uma forma constante, viver de uma forma perseverante, é viver uma vida sóbria, é viver uma vida onde nós colocamos as coisas dentro de uma realidade e buscamos viver essa realidade, seja ela num sentido natural da nossa vida comum ou também na nossa vida espiritual. Como nós estamos falando das coisas de Deus, eu quero trazer para você essa palavra no sentido de sermos sóbrios, num contexto espiritual, sermos constantes diante de Deus. Não sermos aquelas pessoas que, embora acreditem na existência de Deus, vivem como se Deus não existisse. Mas nós vivemos e fomos chamados, e o próprio texto de 1 Pedro, capítulo 5, verso de número 9, aliás, verso de número 10, diz o seguinte, o apóstolo Pedro falou, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter padecido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, de firmar, fortificar e fundamentar. Irmãos, veja o que o apóstolo Pedro fala. Ele não está falando de permanência. Ele não está falando assim, de nós estarmos sempre no mesmo, inabaláveis. Ele está falando de uma fé que não fica subindo e descendo. Não vive numa fragilidade de embriaguez, de uma imagem irreal, ou vivem a realidade. Eles vivem diante de um Deus que pode e que faz todas as coisas. Podemos até ter as nossas almas por um tempo abatidas, podemos nos abater, sim, claro que nós podemos. Nós somos seres humanos. Né? O próprio rei Davi fala, por que te abates, ó minha alma? Mas ele diz, espere em Deus. Porque nós sabemos o Deus que nós servimos. Essa sobriedade é tão importante nos nossos dias. Essa sobriedade, ela não somente vai cuidar de nós nos nossos momentos difíceis, mas vai cuidar de nós na nossa vida cristã. Vai fazer com que nós sejamos constantes. Não sejamos como as ondas do mar, inconstantes, mas sim constantes. Então a sobriedade é algo importante para mim. Essa sobriedade, ela vem com um cuidado nosso de atenção, com um cuidado de percepção e de entendimento. Temos que estar buscando isso em Deus. O apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 8, ele diz assim, nós, porém, somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Eu vou repetir para todos nós. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Nós não somos da noite, nós não somos das trevas. Nós não somos dos lugares sombrios, dos lugares onde a nossa vista não tem uma percepção clara das coisas. Nós não somos desse tipo de pessoa que vive a obscuridade. Ela não consegue perceber as coisas. A pessoa que vive na escuridão, ela não vê nada. Ela não sabe onde pisa. Ela não sabe por o caminho que está indo. Nós não somos das trevas. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. E revestindo, ele acrescenta que essa nossa sobriedade, sejamos sóbrios,
E ele fala assim, e revistamos-nos então da couraça da fé, a couraça do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Apóstolo Pedro, ele fala assim, olha, por isso, irmãos, cingindo o vosso lombo do entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo Jesus. Sobriedade, irmãos, ela vem da revelação de Deus. Sobriedade, ela vem do entendimento de Deus. Sobriedade, ela vem de um revestimento da nossa fé. Vem de um revestimento do nosso amor. Ela vem de colocar sobre a nossa cabeça, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, a esperança da salvação. Ser sóbrio é andar dessa forma. Ser sóbrio é sempre esperar no Senhor, é sempre esperar naquele que realmente pode nos auxiliar. Não buscarmos subterfúgios em outras coisas, em outros meios. Ou como as pessoas fazem, vão buscar a sua felicidade nas bebidas, nas drogas, vão se esconder às vezes no esporte, vão se esconder através às vezes de um cuidado excessivo, extremo, de pessoas, de coisas. Isso não é ser sóbrio, mas ser sóbrio é se revestir da fé. É se revestir de amor, é se revestir de esperança, é se revestir, é cingir os lombos cingir o lombo do vosso entendimento. Para ser sóbrio é esperar inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa salvação, irmãos, esperar as nossas respostas, as nossas bênçãos, elas não vão vir de coisas terrenas, não vão vir porque você tem alguma coisa a mais, elas vão vir da revelação de Deus, porque é Deus. É a nossa fé, uma operação da nossa fé, do nosso entendimento. E aí essa sobriedade, ela faz com que nós possamos esperar inteiramente na graça de Deus, que é a graça de Deus, esse favor imerecido de Deus, que nós recebemos através da revelação de Jesus Cristo. Também, esses dias nós pregamos sobre aquele endemoniado lá de Gadara. E que logo depois que o Senhor tem aquele momento com aquele endemoniado, ele parte para o outro lado da Galileia. E lá do outro lado da Galileia, quando ele chega, Jairo vai buscar na graça de Deus a esperança, né, de uma solução para o seu problema. Aquela mulher do fluxo de sangue, também sabendo de Jesus, da graça do Senhor, ela vai ao encontro dele, buscando nele o favor imerecido. E todos eles receberam do Senhor. Eles tiveram uma revelação que em Cristo eles poderiam receber os seus milagres, as suas bênçãos, para eles poderem continuar. Sejam colocadas diante de Deus todas as vossas necessidades, não é isso que o Senhor nos ensina? Não é diante de Deus que nós devemos colocar os nossos pedidos e as nossas petições? Não é diante de Deus que nós devemos colocar todas as nossas aflições, colocarmos todos os nossos questionamentos, nossas necessidades? Entra, fecha a porta do teu quarto, vai e apresenta para Deus. E às vezes a gente, essas pessoas, quando nós estamos embriagados, as pessoas buscam essa embriaguez, Deus falou para entrar no quarto e apresentar para ele, a pessoa vai sair da casa e vai se embriagar.
com coisas que não é, coisas que vão levar ela à morte, que vão levar a ela ao viver uma realidade que não era aquela que Deus queria para elas. Porque Deus sempre vai querer o seu bem. Deus sempre vai querer o nosso bem. E esse nosso entendimento, essa nossa sobriedade, ela vai gerar grandes coisas nas nossas vidas. Ela vai gerar resultados. Como nós lemos aqui, nós vamos ter revelação de Deus, nós vamos ter a graça de Deus, nós vamos ter esperança, nós vamos ter fé, nossa fé vai ser aumentada, nós vamos estar sendo fundamentados, nós vamos estar sendo firmados, nós vamos estar sendo fortificados. A sobriedade é muito importante para a minha vida e para a sua vida também. Portanto, queridos, em nome de Jesus, receba essa palavra e pense nessa questão, pense nesse tema. Sobriedade. E às vezes a gente associa a sobriedade somente quando falamos dela, logo nos vem uma pessoa embriagada. Mas esse embriagar às vezes não é somente de bebida. E é interessante que até a mesma palavra grega para ser sóbrio é uma palavra que ela dá um entendimento de critérios. Ela dá um entendimento, deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu gostaria de compartilhar com vocês isso, né? A palavra no grego, ela tem a ver com criterion, padrão, regra, para distinguir o verdadeiro do falso. O sóbrio consegue distinguir o verdadeiro do falso. O sóbrio consegue perceber quando aquilo é verdadeiro, quando aquilo é real ou quando aquilo não é real. Quando aquilo é uma fantasia, é uma imaginação, ou quando aquilo é uma realidade, é algo verdadeiro e reto. Podemos então dizer que o sóbrio sempre vai acertar o caminho, porque ele vai ter o conhecimento do caminho certo e do caminho errado. Como nós precisamos de ser sóbrios, como nós precisamos dessa sobriedade, como nós precisamos de seguir essas orientações dos nossos irmãos apóstolos com relação a ser sóbrios e vigilantes. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça. Eu gostaria de orar por você. Nós vamos encerrar o nosso momento com Deus. Nós vamos estar orando pela mãe da Dani, Dona Neuza. Nós vamos estar orando pela família do pastor, nosso irmão presbítero Oséias. Tivemos uma boa notícia hoje, o reverendo Sérgio Melo, que a gente sempre tem orado, nesses tempos de quarentena, Hoje, depois de 47 dias internado, e dentre esses 47, parece que quase 40 dias, mais de 40 dias ele ficou na UTI. Ele recebeu alta agora à tarde, e nós ficamos muito felizes com a recuperação do nosso irmão. Que Deus assim te abençoe. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim: sede sóbrio, seja sóbrio e vigilante. Sobriedade vai trazer muitos benefícios sobre a sua vida. Você vai viver e vai andar com mais firmeza. Vai viver uma vida mais estável com Deus. Amém? Deus abençoe vocês. Perceberam que nós voltamos aos nossos horários naturais, normais, de culto. No começo nós estávamos tendo muitos problemas com intermitência de internet, as internets estavam congestionadas, mas as coisas foram melhorando e nós agora estamos voltando ao horário normal, visto que muitos irmãos estão trabalhando e 10 horas da noite, 9, 10 horas da noite já estava ficando tarde para alguns irmãos que às vezes têm um serviço muito puxado e pesado, e nós queremos que todos participassem. Então, a partir de hoje, os nossos cultos serão às 8 horas e as nossas reuniões diárias serão às 9 horas da noite. Então, amanhã nós retornaremos com meditar
às 9 horas da noite. Estejam orando, porque a reunião que nós teríamos ontem com o prefeito acabou tendo que ser adiada com relação ao retorno das igrejas aqui de Santos. Vamos ver se haveria possibilidade ou não, como ficariam as coisas. Ficou marcada para amanhã, e amanhã vamos estar nos reunindo com as autoridades da nossa cidade. Queremos que tudo o que aconteça seja da vontade de Deus. Tá bom, queridos? Deus abençoe a todos, Fábio, Tia Nolita, Valéria, Jussara, o missionário Milton, todos vocês, Débora, o Andrezão, o pastor André, cara, o André, Aninha, minha Tia Nolita, todos vocês sejam abençoados. André, Deus te abençoe lá em Goiânia, dê graça para você nos desafios da nossa vida cristã. Deus te abençoe. Vamos orar? Quero orar por você. Feche os olhos. Senhor, te damos graças por podermos estar aqui nessa noite e queremos te louvar pelas tuas misericórdias que sempre nos alcançam. Peço as tuas bênçãos sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, que nós possamos sempre levar essa vida de sóbria que o Senhor tanto orienta e motiva os seus apóstolos a tratarem a igreja, a direcionarem a igreja. Que nós possamos ter essa percepção das coisas falsas e verdadeiras, podemos traçar esses critérios, sejamos moderados, humildes, sejamos cultos, ó Pai, para que possamos viver de uma forma que o Senhor sempre possa estar fortalecendo a nossa fé. Como diz a tua palavra, ser sóbrio traz sobre as nossas vidas um cuidado do Senhor que vai fazer com que nós nos tornemos mais edificados, fortificados, firmes e bem mais fundamentados. Peço as tuas bênçãos. Quero te pedir que a tua palavra sempre venha sobre nós para que nós possamos ter esses fundamentos, para que a nossa casa espiritual sempre seja construída nessa rocha que faz com que nós possamos resistir às intempéries da vida, fazendo com que nunca venhamos a desmoronar, mas rompamos, Senhor, com todos os desafios e todas as tempestades e permaneçamos de pé para a tua honra e para a tua glória, te pedimos. Apresentamos a nossa casa, a nossa família, apresentamos os nossos irmãos em Cristo, colocamos todos nas tuas mãos, pedimos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos guarde, nos livre de todo mal, que as tuas mãos sempre estejam estendidas sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa parentela, sobre cada um dos nossos irmãos. Pedimos que o Senhor venha sobre as nossas vidas e também traga, Senhor, as tuas bênçãos que vão ser refletidas, vão vir através das bênçãos que o Senhor derramar sobre a nossa terra, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. Pedimos que o Senhor venha com um agir, um mover sobre a nossa nação, trazendo bênção, paz e proteção sobre ela. E que esse tempo, que tem sido um tempo de dificuldades, possa, Senhor, ser restaurada a paz e possa vir, Senhor, o fruto numa forma, Senhor, que nem ninguém entenda. Que as tuas mãos sejam poderosas em restabelecer a paz, a restabelecer o controle da nossa nação e que todos possam ser cuidados, todo cidadão da nossa terra possa usufruir dessa paz, assim como nós também queremos usufruir. Portanto, vem com a tua paz sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade. Apresentamos a todas as autoridades, apresentamos os agentes públicos que cuidam da saúde dentro desse momento de pandemia, de uma epidemia de um vírus, Senhor. Queremos pedir que as tuas mãos estejam sobre todos esses que cuidam de outros, que trazem vida e esperança para outros. Que o Senhor possa os abençoar, que os possas guardar em nome de Jesus. Te louvamos por esse tempo que estivemos juntos e pedimos as tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Fica conosco, nos abençoa com a noite maravilhosa e os dias que estão por vir sejam cheios das tuas bênçãos. Te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, fique com Deus. Guarde esse texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 8, 9 e 10.
como também coloque aí na sua Bíblia, grife na sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 6 e capítulo 5, verso de número 8. E que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Sejamos todos sóbrios e estejamos todos sempre bem vigilantes. Deus te abençoe, meu irmão. Fica com Deus. Paz do Senhor. Shalom. Fica com Deus, queridos.